Irmãos, Esther capítulo 4, peço agora a sua atenção. Por hora, nós vamos ler apenas o fim do verso 14. E no decorrer da exposição, nós vamos fazer a leitura de todo o texto, como temos feito. Tá? Agora eu peço a você que acalme os ânimos, coloque os seus pensamentos sobre a palavra, acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra infalível e inerrante de Deus. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Vou ler mais uma vez. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Senhor Deus, o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Ao fim do capítulo 3, meus irmãos, a cidade de Suzã estava em confusão. Isso porque, conforme ouvimos na semana passada, Amã, o adversário dos judeus, manipulou o rei Assuero para emitir um decreto contendo ordens específicas para, perceba, matar, destruir e aniquilar todos os judeus, não só Mordecai, mas todos eles espalhados pelo território persa. O povo de Deus estava com os dias contados por lá. E agora, irmãos, quem poderia evitar tamanha tragédia? Apesar de ter causado toda essa confusão, corajosamente, Mordecai abandonou a omissão e se identificou com o povo de Deus. Mas a pergunta é, quanto a Esther? Onde ela se encaixa nessa história toda? Neste ponto da narrativa, irmãos, podemos dizer que a rainha da Pérsia precisa agir. Ela tem uma difícil escolha diante de si. Arriscar a vida para salvar os judeus ou permanecer vivendo como persa. E ainda que aparentemente toda a responsabilidade de livrar o povo de Deus esteja sobre os ombros dela, nós podemos dizer que o agir de Deus, perceba, o agir de Deus está subentendido nas entrelinhas aqui. O que eu quero dizer é que por mais que Deus não seja mencionado, a noção de Deus e do seu agir soberano marcam as falas e as ações dos personagens nesse ponto da história. A providência divina está sim em operação aqui no capítulo 4. É certo que Deus agirá e providenciará livramento para o seu povo, mas ele o fará através de Esther. A partir daqui, do capítulo 4, a rainha deixa para trás a omissão e o mundanismo e arrisca a vida a fim de salvar e de ajudar o povo judeu vivendo na Pérsia. É também como cristãos vivem no mundo, irmãos. Ao passo que se escoram na soberania de Deus na história, eles também reconhecem a sua responsabilidade ou a sua parte no plano de Deus para este mundo. Neste ponto da história, chegou a hora da rainha Esther agir. E eu quero meditar com os irmãos da noite de hoje no seguinte tema: o povo de Deus em ação. O povo de Deus em ação. Se somos de fato responsáveis no plano de Deus, como então o povo de Deus vive neste mundo? O texto tem sabedoria a nos oferecer sobre o assunto. Nós temos duas respostas aqui para esta pergunta. A primeira delas, que vai do verso 1 ao verso 3. Como o povo de Deus deve agir no mundo? Eis a resposta. O povo de Deus chora diante dos sofrimentos do mundo. O povo de Deus chora diante dos sofrimentos do mundo. Os irmãos estão com calor? Tudo certo aí? Só eu tenho calor aqui, irmãos.
o decreto real rapidamente espalhou-se por todo o império. E como Mordecai estava sempre muito antenado às últimas notícias da corte, ele teve conhecimento do massacre planejado contra os judeus. Qual foi a reação dele? É o que nos dizem os versos 1 e 2. Acompanhe comigo. Versos 1 e 2 dizem: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Segundo o narrador, quando Mordecai descobriu que os judeus estavam com os dias contados na Pérsia, o texto diz que ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de panos de saco e de cinzas e saiu andando em grande angústia pela cidade. Embora soe estranho à nossa cultura um tipo de prática como essa, na cultura e na religião do Antigo Testamento era comum as pessoas vestirem-se assim em tempos de lamento e de angústia. Era uma forma de tornar visível ou externar diante de todos ao seu redor a angústia que ocupava o coração naquele momento. É o que vários trechos da Bíblia vão chamar de vestes de lamento. E aqui, Mordecai não deseja esconder de ninguém o que ocupava o seu coração naquele momento. Ele estava extremamente angustiado. Será que ele tinha alguma ideia, irmãos, de que foi a sua insubordinação a Amã que causou aquela confusão toda? Nós não temos informação sobre isso. Mas se sim, eu imagino que o seu desespero só aumentava. Ainda assim, e apesar do desespero, ele dirige-se à porta do palácio na esperança de tentar mudar a situação. E o que ele foi fazer ali? Ele estava na esperança de encontrar-se com Esther e solicitar que ela intervisse. Afinal, ela era a única que no momento poderia interceder junto ao rei em favor dos judeus. Contudo, como lemos, a lei persa não autorizava pessoas vestidas com panos de saco, porque só entrava no palácio real pessoas vestidas com traje de gala e esporte fino. Então ele teve que esperar. O que chama a atenção neste primeiro momento é que ao invés de clamar a Deus pela situação, a primeira atitude de Mordecai diante da crise é correr até as portas do rei, a fim de clamar a Assuero por meio de Esther. Será que ele foi sábio ao agir assim, irmãos? Será que ele agiu como um crente no Senhor? Bem, ficamos sabendo também aqui que Mordecai não foi o único a lamentar pelo decreto. Porque o verso 3 nos diz, acompanhe comigo, em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deleitavam ou se deitavam em pano de saco e cinza. À medida que as notícias se espalharam, os judeus reagiram exatamente como Mordecai. Imagine, o povo de Deus descobriu que existia uma contagem regressiva na Pérsia para a sua destruição. Ninguém seria poupado. Jovens e velhos, mulheres e crianças, todos estavam marcados para morrer daqui exatamente 11 meses. Diante disso, uma lamentação nacional toma conta do império. Normalmente, jejum, lamentação e panos de saco e cinzas são acompanhados por oração. Mas note, há menção de choro, de lamento, mas não há menção à oração. O que eu quero dizer é, os judeus choraram, sofreram, mas a princípio não oraram a Deus diante da crise. E quanto a nós, meus irmãos? Será que é assim que nós também agimos quando enfrentamos o sofrimento? Com choro
mas sem oração? A princípio, nós encontramos no texto a seguinte lição para nós. Cristãos podem sofrer, mas não esquecendo-se de Deus. Cristãos podem sofrer, mas não esquecendo-se de Deus. Você se lembra do que eu disse na semana passada? O mundo, e você já está ciente disso, o mundo em que vivemos não é um mar de rosas. O mundo em que vivemos está mais para um mar de cardos, abrolhos e espinhos. Você e eu, querido, vivemos num mundo hostil e sofrido. É assim que as coisas são desde a queda em Gênesis capítulo 3. O pecado dificultou e muito a nossa vida. E é justamente porque as coisas não estão no seu devido lugar que nós sofremos. Na Pérsia, Mordecai e os judeus sofreram. Choraram e lamentaram diante da crise que os abateu. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Note, eles criam em Deus. Eles eram o povo de Deus. Eles sabiam do poder do Senhor para intervir na história e mudar a sua situação. Ainda assim, como eles se comportaram? O sofrimento não os levou à oração e à dependência de Deus. Não é como acontece com muitos cristãos também. Nós temos uma teologia, uma fé bíblica, ortodoxa, segundo as Escrituras, mas muitas vezes perdemos de vista aquilo que cremos sobre Deus quando nos deparamos com os problemas da vida. E a grande ironia disso é que a nossa teologia ou a nossa fé, ela precisa ser praticável. Aquilo que cremos sobre Deus precisa ter impacto na forma como vivemos para Deus. Aquilo que cremos, ou no que cremos, precisa nos ajudar a entender os problemas e lidar com eles de modo bíblico. Para dar alguns exemplos, se eu e você cremos em um Deus soberano, amém? Nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Por que, meus irmãos? Como Mordecai, nós nos desesperamos quando recebemos más notícias. Pode ser, talvez, a morte de um ente querido. Pode ser uma demissão inesperada. Um diagnóstico complicado. Por outro lado, se estamos convictos de que o nosso Deus é sábio, seus planos são maiores e melhores do que os nossos. A pergunta é, por que então perdemos o sono? Ficamos ansiosos e preocupados com o futuro dos nossos filhos, com os rumos da nação. O que eu quero chamar a sua atenção é, não são poucas as vezes que nossa fé, nossa teologia não está alinhada com a forma como vivemos, ou como reagimos e respondemos aos problemas que batem à nossa porta. E com isso, meus irmãos, entendam, eu não estou dizendo que estamos proibidos de sofrer. Você vai sofrer. Provavelmente você diria, eu já sofri e muito. Ou estou sofrendo neste momento, isso não é novidade. Nós vamos sofrer e chorar como os judeus fizeram. A questão é, nós precisamos sofrer como cristãos e não como ateus práticos. Cristãos sofrem, irmãos, mas em meio ao sofrimento não se desesperam, não se revoltam contra Deus, nem se esquecem dele em meio às crises. Antes, cristãos encaram o sofrimento com fé. Quando nuvens escuras pairam sobre nós, nós nos lembramos das poderosas palavras do apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu quero lembrá-lo, irmãos, de uma verdade cirúrgica ao coração. Cristãos não sofrem sem motivo. Deus, sendo sábio e bom, Ele tem boas e perfeitas razões para permitir que o sofrimento nos alcance. Pegue o exemplo dos judeus no nosso texto. Eles estavam vivendo confortavelmente na Pérsia, como se ali fosse a terra prometida. Em meio aos prazeres e confortos, eles se esqueceram de Deus e passaram a viver como os pagãos. Foi então que Deus soberanamente
permitiu essa movimentação de Amã para acordar os judeus da sonolência espiritual. Para fazê-los lembrar-se do Senhor e voltarem-se para Ele em dependência. Se eu disser, meu irmão, que é exatamente como Deus procede conosco. Deus envia sofrimento. Deus permite que Ele nos alcance. Mas sua maior intenção é nos trazer à sua presença e nos colocar de joelhos diante dele. Possivelmente você está vivendo iludido na Pérsia deste mundo. Quem sabe esqueceu-se dele em meus confortos e prazeres que esta terra oferece. E aí Deus, Ele envia nuvens escuras para nos chacoalhar, para nos lembrar e para nos trazer à sua presença. Quem de nós ousaria dizer que não foram os momentos mais sombrios e difíceis da nossa vida, os momentos em que os nossos joelhos passaram mais tempo diante de Deus? E passamos mais tempo de joelhos diante dele. Sofrimento, irmãos, Deus permite. Não estamos proibidos de sofrer, mas sofremos com fé e sofremos certos. E que até mesmo os sofrimentos servem a um propósito santo na mente de Deus. Segunda lição do texto: em meio aos sofrimentos, cristãos podem se aproximar do trono de Deus. Quando mais precisou, irmãos, Mordecai foi até o rei e encontrou as portas do palácio real fechadas para ele. E aqui está mais uma diferença entre o rei Assuero e o rei Jesus. Enquanto aquele não está disposto a receber qualquer um a qualquer hora, o rei Jesus é exatamente o contrário, irmãos. Por causa da obra perfeita que realizou, o autor aos Hebreus nos encoraja dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, ouça isso, nós encontraremos as portas do Rei Jesus sempre abertas para nós. Ele nos recebe como estamos, queridos. Embora sempre estejamos inadequados diante de sua majestade por causa de nossos próprios pecados, Ele ainda assim nos recebe em sua santa presença. Portanto, meu irmão, ore com confiança a Deus no dia do sofrimento. Antes de entregar seu desespero, ou bater em outras portas em busca de solução para o seu problema, bata com fé na porta do Rei Jesus, porque Ele vai ouvir. Você encontrará em Cristo alguém que se compadece profundamente das suas dores e que tem poder para mudar a nossa sorte. Nos momentos mais difíceis da vida, meus irmãos, nós temos a dádiva da oração à nossa disposição. As coisas estão feias por aí, querido. Em casa, no trabalho. Você está sofrendo? Corra, então, para a sala do trono da graça. E você achará na pessoa do Rei Jesus socorro e auxílio no dia da necessidade. Amém? Nós estamos meditando no tema o povo de Deus em ação. Nós vimos em primeiro lugar que o povo de Deus chora diante dos sofrimentos deste mundo. Em segundo lugar, o povo de Deus, versos 4 a 17, o povo de Deus age enquanto confia no Senhor. O povo de Deus age enquanto confia no Senhor. Eu não sei se você percebeu isso, mas desde que se tornou rainha da Pérsia, você notou como Esther está meio apagada da história? Só que a partir daqui, ela reaparece para ser então uma peça-chave no desenvolvimento do enredo que temos diante de nós. Os versos 4 e 5 nos dizem, acompanhe comigo. Então, vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então, Esther chamou Ataque,
um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. O decreto assassino de Amã e Assuero era o assunto mais comentado por todo o império. Mas, por incrível que pareça, existia alguém que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Adivinha quem é, irmãos? Esther. Embora os judeus espalhados por todo o Império Persa eles estavam chorando e lamentando em razão do decreto, Esther não tinha ideia da situação dos seus semelhantes. Neste ponto da história, já haviam se completado 5 anos desde sua coroação. E nós podemos dizer que ela estava mais persa do que nunca. Ela levou muito a sério a ordem de Mordecai para se camuflar. Tanto que já se passaram 5 anos. E ninguém, irmãos, absolutamente ninguém na corte desconfia que ela é judia. Uma vez que desconhecia totalmente o decreto do rei, quando soube que Mordecai, seu pai adotivo, usava pano de saco, sua primeira reação foi lhe enviar roupas. Mas não procurar saber qual a razão para a sua angústia. Somente quando ele recusou as vestes, foi então que ela enviou um oficial de confiança para informar-se ou descobrir o que estava acontecendo. E aí o texto continua, versos 6 a 9, que dizem: Saiu, pois, Ataque à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito, que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia. E na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, a Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Ao informante de Esther, Mordecai deu todas as informações necessárias a respeito do decreto contra os judeus. Ele fez questão de reforçar a quantia prometida por Amã para financiar aquele plano maligno. E se ainda lhe restasse dúvidas, ele enviou uma cópia do decreto para ela. Qual é a intenção dele? O texto deixa claro: encorajar Esther a interceder junto ao rei pela causa dos judeus. Ao que parece, Mordecai está colocando todas as suas fichas na intervenção humana. Mas será que Esther vai fazer alguma coisa, meus irmãos? Bem, eis a resposta que ela dá, versos 10 a 12. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. Nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao reino. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. A estratégia de Mordecai não era tão simples quanto ele pensava. Segundo a lei do Palácio Real, ninguém está autorizado a comparecer à presença do rei sem uma prévia convocação. Só entra na sua presença quem ele quisesse, quando o quisesse. E essa regra, por incrível que pareça, não abria exceções nem mesmo para sua esposa. Aquele que a violasse receberia a pena de morte, a não ser que o rei lhe estendesse o cetro em sinal de misericórdia. E para piorar a situação, já faz 30 dias que Esther não é chamada à presença do rei. E esse é um péssimo sinal, uma vez que o rei não estava dormindo sozinho. Esther aqui está calculando os riscos desta ação. Ironicamente, Mordecai, que incentivou a esconder sua identidade
e abraçar os valores do império para sobreviver e se proteger dos perigos. Agora está dizendo, Esther, é hora de arriscar tudo em amor do seu povo. Diante de um pedido tão ousado, a princípio Esther ficou neutra. Daí então, e para nosso alívio, Mordecai fala e age como um crente pela primeira vez. Já estava na hora. Ele fala e age como um crente pela primeira vez. Versos 13 e 14. Então, lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada à rainha. Como bem nota um comentarista bíblico, em cada pensamento e fala de Mordecai, Deus está pressuposto, mas não expresso. Colocando de uma forma simples para os irmãos entenderem. Embora, até pouco tempo atrás, Mordecai tenha ignorado a Deus completamente, nós aqui o vemos recorrendo a Deus para entender e mudar os acontecimentos ao seu redor. Se tanto Esther como os primeiros leitores deste livro fossem pagãos, pessoas que não pertenciam ao povo de Deus, suas palavras aqui soariam como neutras. Mas uma vez que trata-se de um judeu falando a uma judia, não há como desconsiderar a presença divina em suas palavras. Mordecai está pensando em Deus enquanto fala. Primeiro, o que ele faz? Invoca o juízo divino sobre Esther. Se ela, podendo agir neste momento, ficar em silêncio e se esconder nos confortos do palácio, o Senhor a retribuiria conforme a sua infidelidade, e seu povo pereceria. Será? Ainda assim, mesmo se Esther se omitir, isso que é fascinante, Mordecai está certo, os judeus não serão destruídos. Por quê, irmãos? Em suas palavras, porque de outra parte, note, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Que parte é esta, meus irmãos? É a parte fiel da aliança. É a parte que nunca volta atrás nas suas promessas. É o Senhor Deus. Observe que Mordecai desistiu de colocar suas fichas na intervenção humana para então depender inteiramente de Deus. Ele está certo, este não é o fim dos judeus. Embora não tenha ideia de como Deus irá salvá-los. Como ele pode estar tão certo, queridos? Porque o Deus dos judeus era e é um cumpridor de promessas. É um Deus que jurou guardar seu povo. E assim como preservou seu povo dos amalequitas no passado, o povo de Amã, ele também o fará nesta ocasião aqui. Finalmente, Mordecai demonstra fé no Senhor. Ainda assim, ele crê, Esther, você tem um papel a desempenhar nisso tudo. Não foi por acaso que uma judia chegou à posição de rainha da Pérsia. Por isso, a sua pergunta, e eu gosto ainda mais da forma como a NVI traduz. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? A essa pergunta nós respondemos sim. Foi exatamente para isso que a mão invisível de Deus a colocou na corte. E agora? Será que Esther vai fazer alguma coisa? O autor sagrado responde, versos 15 a 17, acompanhe comigo. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos.
Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Após o discurso de Mordecai, Ester se decidiu. Depois de viver escondida por tantos anos, ela vai arriscar sua posição e sua vida em favor dos judeus. Antes disso, porém, a rainha mobiliza um jejum comunitário em favor de sua missão. Ela também fará jejum durante 3 dias antes de comparecer à presença do rei. Um comentarista observa, do ponto de vista da prudência humana, isso era, no mínimo, contra-intuitivo. Afinal, o rei gostava de suas mulheres bem nutridas e em sua melhor aparência. E isso era exatamente o que Ester tinha de melhor a oferecer. Foi por causa de sua aparência, de sua beleza, que ela chegou até ali. Passar 3 dias sem comer e beber não seria um tiro no pé? O que ela pretendia com isso? O que ela está dizendo com sua atitude é: estou abrindo mão do controle dessa vez. Não tentarei mais ganhar o favor do rei através da minha aparência. Ao invés disso, vou entregar-me totalmente nas mãos de Deus e confiar nele. Se o rei me aceitar, será apenas por causa da misericórdia de Deus. Assim, finalmente, Ester acordou da ilusão do palácio para depender de Deus e servi-lo ali. Ela abre mão do jogo da sedução para colocar-se nas mãos de Deus. A pergunta é: qual seria o seu destino nas mãos de Assuero? Isso não sabemos, mas pelo que parece, ela está ciente de que a morte é uma grande possibilidade. Ester tinha diante de si uma grande responsabilidade. No entanto, nós também temos muitas como cristãos vivendo neste mundo, irmãos. Por isso, o primeiro encorajamento que podemos extrair a partir do texto é: preste atenção, para as grandes responsabilidades, vamos depender do poder de Deus. Para grandes responsabilidades, vamos depender do poder de Deus. Mordecai foi claro quando disse que, caso Ester se omitisse, de outra parte surgiria socorro e livramento para os judeus. Mas a verdade é que Ester tinha sim um papel a desempenhar nesse quadro todo. Não foi por acaso que a mão invisível de Deus a levou até a corte da Pérsia. Da mesma forma, não é por acaso que Deus nos colocou onde estamos hoje. Eu sei que muitas vezes, como Ester, ficamos paralisados e temerosos diante das responsabilidades que temos diante de Deus. Claro, dificilmente estamos em uma situação de vida e morte como ela. Mas isso não significa que os nossos desafios são pequenos. Os maridos, por exemplo, têm a tremenda responsabilidade de conduzir esposas e filhos no temor do Senhor, prover suas necessidades e protegê-los do mal. As esposas, da mesma forma, precisam submeter-se a seus maridos, dedicar-se à criação dos filhos e muito mais. Como cristãos, todos temos o dever de perseverar na luta contra o pecado e vivermos uma vida santa. Precisamos seguir confiando em Deus, em meio às crises e sofrimentos deste mundo. Além disso, há também a necessidade de nos dedicarmos à evangelização nos meios onde estamos, faculdade, trabalho, escola ou círculos de relacionamento. Quem disse que fazer todas essas coisas é fácil? Se dependermos de nossas próprias forças, nós certamente iremos fraquejar e desistir. Por isso, como Ester, podemos contar com o poder de Deus agindo em nós.
tudo, queridos, absolutamente tudo que Deus nos chama a fazer, Ele também nos capacita a realizar. Aos Filipenses, Paulo disse que Deus realiza em nós tanto o querer como o realizar. Pedro, outro apóstolo de Cristo, em sua segunda carta, nos disse que o divino poder de Deus tem nos dado tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Ou seja, diante dos grandes desafios e responsabilidades da jornada cristã, podemos contar com o apoio e com o poder de Deus. Mas onde o achamos? Eis mais uma lição do nosso texto. Para os grandes desafios e grandes decisões da jornada cristã, podemos contar com os meios de graça. Mas sobre o que eu estou falando? Por meios de graça. Entenda os instrumentos pelos quais Deus nos comunica a graça de Cristo e os benefícios da salvação. Dito de outra forma, são os canais pelos quais a graça e o poder santificador do Espírito Santo alcançam a nossa vida. E que meios são esses? Segundo o nosso breve catecismo de Westminster, a palavra de Deus, a oração e os sacramentos. Para todos os desafios e deveres da vida cristã, podemos contar com a graça fortalecedora e santificadora de Deus nesses meios específicos. Irmãos, se queremos pastorear melhor a nossa família, sermos modelos de santidade e amor a Deus para os nossos filhos, amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, precisamos nos dedicar ao estudo da palavra e nos colocar debaixo de um púlpito fiel, domingo após domingo. Se o nosso desejo é alcançar pessoas com a pregação do Evangelho, no trabalho, na família, precisamos rogar a Deus por isso em oração. Você quer vencer aquele pecado específico que tanto o atormenta? Saiba que você tem o privilégio de participar do culto e da ceia do Senhor e que através disso Deus o abençoa e o concede forças para resistir ao pecado e viver para a prática da justiça. Quem sabe, como Esther, você tenha grandes decisões a tomar na vida. Meu querido, não espere um anjo descer do céu para dizer com quem deve se casar, qual carreira seguir, se deve mudar-se para a cidade A ou B, ou em qual igreja congregar. Ouça bem, cristão, Deus já nos deu ferramentas poderosas para todas as decisões da nossa vida. A sabedoria da palavra de Deus, o auxílio da oração e a comunhão santa com os irmãos na igreja local. Se fizermos bom uso desses meios, esteja certo, eu lhe asseguro, pela autoridade da palavra de Deus, o Senhor irá abençoá-lo. E o Espírito Santo há de nos guiar em todos os nossos caminhos para o nosso bem e para a glória de seu nome. Se temos negligenciado esses meios, precisamos nos arrepender diante de Deus e nos comprometer seriamente com o estudo das Escrituras e com a pregação no culto, com a oração em secreto e também em família, e com o compromisso firme de congregarmos com a igreja local e participarmos de seus benefícios. Esteja certo, meu irmão, que esses canais da graça agirão poderosamente para o seu crescimento espiritual e para a firmeza diante dos desafios e responsabilidades que temos no mundo. Como as coisas acabarão para os judeus? Esther conseguirá o favor do rei ou amargará uma morte cruel em sua primeira tentativa de fazer algo certo na história? Seria mesmo sábio da parte de Mordecai e dos demais apostar todas as suas fichas em Esther como sua mediadora? Bem, é aqui que mais uma vez a narrativa de Esther
ilustra o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como os judeus precisavam de um mediador para interceder junto ao rei Assuero, nós precisamos ainda mais de um mediador para interceder por nós diante de Deus, o grande rei. É claro que Assuero nem se compara a esse rei maravilhoso. Afinal, ele é perfeito, justo, sábio e bom. No entanto, deste rei também não podemos nos aproximar de qualquer jeito. Mas por que, João? Porque somos pecadores e todos, sem exceção, nos rebelamos contra o governo dele. Diferente de como aconteceu com os judeus na Pérsia, merecidamente em razão de nossos próprios pecados. Este rei emitiu um decreto de destruição e morte eterna contra nós. E nele estava escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Para piorar, não temos condições de argumentar em nossa defesa, nem de comparecer ao palácio real, pois estamos vestindo trapos imundos. Onde então achar esperança? Quem pode defender a nossa causa? O único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E o que ele fez por nós? Longe de se esconder nos confortos da glória eterna, o Verbo se fez carne e se identificou completamente conosco em nossas lutas e sofrimentos neste mundo caído. Em nosso favor, ele foi capaz de oferecer perfeita obediência a Deus, algo que jamais conseguiríamos. E isso não é tudo. Ele compareceu à presença do rei como nosso intercessor. Diferente de Esther, se perecer, pereci, não era uma opção para ele. A sua morte era certa. Na cruz do Calvário, então, ele foi ferido, castigado e morto por causa de nossos pecados, totalmente destruído e aniquilado. Ele bebeu do cálice da ira de Deus até a última gota para nossa salvação. Hoje, no entanto, ele está vivo à destra de Deus. E sabe o que ele faz de lá, meu querido? Continua a interceder por nós, o seu povo. Pense nessa realidade gloriosa. O Salvador poderoso intercede por nós. Mesmo quando somos infiéis em nossas orações, mesmo quando somos infiéis em nossa vida, Cristo segue fiel e sua intercessão por nós nunca cessa. E é essa intercessão que tem nos sustentado em meio às lutas e desafios da jornada cristã até o dia de hoje. É por isso que podemos seguir em frente. Por ora, ainda nos resta muito choro, sofrimento e jejum, pois o noivo não está entre nós. Porém, quando Jesus voltar, não haverá mais jejum, nem mais lágrimas e dor. Haverá celebração para sempre na presença do Rei por todo o povo redimido. Finalmente, então, compartilharemos de sua glória e provaremos do seu banquete. Até lá, meus irmãos, abracemos com fé o nosso papel no plano de Deus. E vamos viver e agir como cristãos no mundo para a glória dele. E quanto a você que me ouve nesta noite, talvez não tão interessado nessa história sobre Esther e os judeus na Pérsia, deixe-me lembrá-lo de uma coisa. Você está arruinado por causa dos seus pecados. Você está completamente perdido em iniquidade. E só há uma pessoa capaz de mudar a tua sorte da condenação para a salvação, o Rei Jesus Cristo. Esse é o momento em que você deve chorar e rasgar não as vestes, mas o seu coração em arrependimento pelos teus pecados. E confiar
na obra perfeita deste mediador. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou até aqui hoje. Amém, meus irmãos?